Eu fiz um vídeo esses dias sobre a educação positiva não funcionar na prática para você. E eu falei um pouquinho sobre uma técnica de inteligência emocional que se chama PROR. E esse vídeo tá disponível tanto no YouTube quanto no Instagram. Dá uma olhadinha, tá lá como PROR no título. E eu tava falando um pouquinho do que você pode fazer para que funcione. Mas muitas vezes quando as pessoas falam para mim, não tá funcionando, eu tô colocando na prática, eu tô usando as ferramentas, mas não tá funcionando. As crianças continuam brigando, ainda tem briga aqui na hora do banho, os meus filhos ainda não aceitam um não. Aí, eu queria trazer para vocês essa pergunta: o que significa funcionar? Para a educação positiva funcionar, seus filhos teriam que deixar de ser criança? A gente precisa começar a ajustar essa regra, né? Essa métrica do sucesso. O que significa funcionar? A gente mede muito mais o funcionar e o sucesso da educação positiva pelo comportamento dos pais. É isso mesmo, é a maneira com que você se comporta e não a maneira como seu filho, que é criança, que está se desenvolvendo, que está aprendendo, que está desenvolvendo as funções de regulação, que está aprendendo a conviver nesse mundão maluco, se comporta. A gente olha o sucesso pela maneira com que você se posiciona diante desses desafios, diante das situações difíceis que continuam e vão continuar acontecendo, da maneira com que você se comunica e continua se relacionando de maneira próxima e conectada com as suas crianças, mesmo vivenciando esses desafios, porque é essa maneira com que você se posiciona, com que você responde, que eles vão usar de exemplo para quando eles estiverem aprendendo a fazer isso. Então, se seu filho continua chorando, se eles continuam brigando, se ele continua não gostando de ouvir um não, e aí você acha que a educação positiva não funciona e passa a agir de maneira autoritária, ou gritando, ou brigando, na hora que chegar, né, no momento que chegar, que ele vai começar a aprender como que eu posso reagir ao não, quando ele começar a desenvolver essas habilidades, ele vai ver que você também não reage bem aos seus próprios sentimentos, às suas próprias emoções, que você sempre procura uma fuga. Então é muito mais a maneira com que a gente se posiciona do que com que as crianças se comportam. A disciplina, né, a abordagem da disciplina positiva, ela é feita totalmente para adultos, por isso que a gente usa da educação parental, não da educação infantil, por isso que eu atendo pais, por isso que esses conteúdos são voltados para vocês, que são adultos, e não para os pequenos, não são as crianças que precisam mudar, é a gente que muda, é a gente que se posiciona, é a gente que olha para as nossas emoções e a gente vê a mudança refletida nas crianças. Não espere que vai ser perfeito, nenhuma criança é perfeita, criança não é aplicativo que a gente programa, né, que a gente coloca lá o despertador, não vai mais chorar, não vai mais brigar, não vai mais ter birra. Eles vão fazer, a diferença é como a gente conduz. Quando a gente entende que uma birra que acontece, ela acontece por causa de uma função neurológica e a gente aprende como se posicionar na birra, a gente vai estar disponível, a gente vai ajudar a criança, a frequência de birras que vão acontecer é muito menor, porque seu filho se sentiu acolhido, porque ele não precisa daquilo para ter a sua atenção. Então, sim, tudo melhora, mas melhora porque você entendeu, porque você se posicionou, porque você alinhou as suas expectativas. Não é porque o seu filho vai passar a ser perfeito depois que você começou a aplicar a educação positiva. Ele vai continuar sendo a criança que ele veio no mundo para ser. E a coisa mais bonita que a gente faz por eles é aceitar eles na totalidade, é a gente suprir essa necessidade de aceitação, que é a número um, que é a primeira, que é a primordial, que não só as crianças têm, mas todos nós temos. É a necessidade de nos sentirmos aceitos. Se a sua criança se sentir aceita, amada, se a conexão entre vocês for boa, eu te garanto que a educação positiva vai funcionar. E os melhores resultados que a gente corre, que a gente colhe da disciplina positiva, são no longo prazo. E é no relacionamento que a gente constrói. Não é agora, no momento da briga, quando eles têm 3, 4 anos e vão continuar brigando, quando eles vão continuar chorando, quando eles vão continuar com dificuldade de regular a emoção. Mas é no futuro, quando eles vão perceber que você sempre esteve ali para eles, por eles, entendendo o que eles precisavam, suprindo as necessidades e os ensinando a se regular emocionalmente. Então fica firme, vai dar tudo certo, ajusta a sua métrica do sucesso. Não pense que não funciona porque seu filho continua sendo criança. Olhe para o que funciona, como você mudou e como você se posiciona. A gente se vê no próximo vídeo.